Meu nome é Maurício Camargo, sou coordenador de vendas e automação da Trox. Acho que aqui não está funcionando. Não sei se está. Você vai desligar, se quiser. Não tem problema você não. Aqui está passando. Está com força. Maravilha. Problemas com a modernidade, né? E aqui falar de automação não conhece nenhum controle remoto. Olha que coisa, hein? Faz parte. Eu não quis falar, mas... Vamos lá. Eu vim aqui hoje para bater um papo com vocês, falar um pouco sobre novas tendências para automação em ar-condicionado. Quando a gente fala de ar-condicionado, quando a gente fala de automação, tem uns aqui que ficam até arrepiados. Né? Lá vem aquele negócio, aquela caixinha preta, aquele negócio que ninguém sabe o que tem lá dentro. Sabe que funciona, mas não sabe como é que é. Então vamos ver um pouquinho se realmente é isso. O que eu posso dizer para vocês com toda certeza, isso é fundamental nos dias de hoje. Não só em ar-condicionado, como em qualquer outra utilidade. O nosso celular, ele tem muita automação. Quando a gente põe o GPS lá no carro, o Waze, ele tem muita automação. O controle remoto que eu comentei, tem automação, sem fio, tudo tem, faz parte da nossa vida. Talvez a gente não se dê conta, mas é o nosso dia a dia. E aí eu chamo isso de o X da questão, algo que vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais. E quando a gente fala de automação, tem coisas que a gente não pode deixar fora, que é a indústria 4.0 e a eficiência energética. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Vamos só repassar um pouco aqui para a gente lembrar das outras três. Lá nos idos de 1700 e qualquer coisa, houve a primeira revolução, que foi quando James Watt inventou a máquina a vapor. Foi um espetáculo aquilo, né? Muito do que era feito de forma artesanal passou a ser mecanizado. O vapor foi algo espantoso. Muito tempo depois, surgiu a eletricidade. Outro fenômeno. E junto com a eletricidade, tinha uma pessoa chamada Henry Ford, que inventou, trabalhou e processou a produção seriada. E isso também fez com que o mercado começasse a produzir em larga escala, tudo muito rápido. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, veio mais uma revolução, a terceira, que foi quando colocaram a eletrônica embarcada, os CLPs, os controladores lógicos programáveis. E aquilo virou uma festa, o mundo virou uma loucura, todo mundo produzindo, só que esqueceram de um detalhe. Nessa produção, ninguém se preocupava com a energia elétrica, gastava água, gastava energia, era uma festa. E a gente sabe, a terra onde a gente vive tem recursos finitos. Se a gente não cuidar da água, se a gente não cuidar dos recursos que a gente tem, acaba. E aí todo mundo vai sofrer. 2011, houve uma feira em Hannover, na Alemanha. E aí um grupo de pessoas, um grupo de empresas associado com governos, lançaram a Indústria 4.0. O que seria essa Indústria 4.0? É o mundo da conectividade. A gente vai ver um pouquinho disso a seguir. É um mundo onde todos os equipamentos seriam interligados, todos os equipamentos funcionariam, todo mundo enxergaria toda a produção, do começo, desde a chegada da matéria-prima, da mercadoria, a montagem, o produto pronto, acabado, entregue no cliente. Se tivesse qualquer problema, isso ia ser rastreado, ia ser um espetáculo. Que é esse mundo que a gente vive hoje. Hoje, o nosso celular, ele está aí a prova disso. Quem usa a conta do Google sabe, ele diz para você o que você fez na semana passada, no mês passado, no ano passado, onde você teve, o restaurante que você frequentou e tudo isso daí. E esse é o objetivo da indústria 4.0. É
trazer, através de uma série de pilares, uma maior economia, seja ela de energia, seja de recursos naturais, seja de uma série de coisas. No ar-condicionado, nós usamos alguns desses pilares. Os mais conhecidos é a integração de sistemas, a internet das coisas, a segurança da informação, a computação em nuvem e o Big Data. Não que a gente não possa utilizar os outros, mas esses são os que são mais aplicados e cada vez mais usados na indústria do ar-condicionado. Seja na operação do sistema, seja na programação, seja interfaceando com outros sistemas. Por exemplo, a gente vê um prédio como esse aqui. Aqui a gente tem elevadores, sistemas de incêndio, de acesso, câmeras, o próprio ar-condicionado. Tudo isso, dentro do conceito da indústria 4.0, é interligado. Dê uma olhada nesses números. Essa é uma expectativa da Confederação Nacional da Indústria no Brasil, do quanto se economizaria de recursos financeiros se todas as indústrias utilizassem a indústria 4.0. A gente está falando de muita economia de dinheiro, seja para manutenção, seja em redução do consumo de energia, seja no ganho de eficiência. Então, as empresas vão apostar cada vez mais nisso, cada vez mais. Não tem volta. É algo que a gente precisa se acostumar, é algo que a gente precisa se habituar. Mas não fiquem assustados não, não fiquem assustados não. Antes da gente entrar mesmo na automação, vamos falar um pouquinho de eficiência energética. E quando a gente fala em eficiência energética, tem uma série de definições técnicas do que é. Uns comentam sobre um ponto de vista, outros comentam sobre outros, mas na grande verdade, a real, aquilo que se espera é aumentar a performance, reduzir o consumo. Ou seja, fazer mais com menos. No final das contas é isso que se espera, é com isso que se trabalha. E a automação veio justamente para ajudar tudo isso aqui. E nessa levada, nessa onda da indústria 4.0, a Trox também lançou um conceito, que é o ar-condicionado 4.0, soluções em climatização 4.0. E nós também temos os nossos pilares. Como é que a gente faz para manter um conforto técnico, a qualidade do ar interno, economizando energia? A gente precisa ter tecnologia para fazer isso. A gente precisa ter performance. E a gente não escapa de ter automação. Isso é o que vai fazer todo esse carro se movimentar. Como que a gente vai fazer isso? O que a gente preza na Trox são alguns pilares. Inovação é algo que não tem jeito. A gente precisa estar cada vez sempre antenado, ouvindo os clientes para entender o que eles precisam. É a conectividade que a gente falou há pouco, tudo interligado, sem perder performance, para que a gente possa atingir a eficiência energética. Então é disso que se trata, é disso que a gente vai falar. Mas antes da gente falar isso aí, a gente fala, pô, é fácil, indústria 4.0, tudo. Mas a hora que isso aí chega no proprietário, a hora que isso chega no tomador de decisão, ele vai perguntar: quanto custa isso para instalar e para operar durante todo o ciclo de vida do equipamento? A partir do momento que ele comprou, instalou, colocou para funcionar nos seus 20, 25, 30 anos daquele equipamento, como é que vai ser isso aí? Quanto vai me custar? Essa é a pergunta que ele faz, é óbvio, né? Ele vai colocar o dinheiro dele lá, ele quer ter essa informação. Ele pode ter outras dúvidas também, mas o custo ele é fundamental. E aí, cabe a nós esclarecer. E aqui tem um dado que é muito interessante, se a gente verificar.
Em todo equipamento, o custo inicial desse equipamento, quando comparado a toda a vida útil dele, ele é muito pequeno se a gente for comparar com a operação e quanto a gente precisa investir na conta de energia para colocar esse equipamento para rodar. Olha aqui, esses números eles podem até variar um pouco, mas esse número aqui, ele chama muito a nossa atenção. E aqui vem uma grande oportunidade. Como é que nós podemos fazer para reduzir esse consumo de energia? Isso é dinheiro no bolso da empresa, dinheiro no bolso do investidor. E isso pode voltar para a gente mesmo como benefício. Então, com a automação a gente consegue fazer isso aí. E aí vai perguntar, pô Maurício, mas como é que a gente vai fazer isso aí? Fala aí que tem um monte de oportunidade e tal. Então aqui eu trouxe alguns pontos que são interessantes, aonde a gente consegue ter essa redução. Então, por exemplo, se a gente coloca um equipamento com lâmpadas UV, nós podemos ter economia, porque a serpentina vai estar sempre limpa, o ventilador vai rodar numa condição mais favorável, economizando energia. Já tem um ganho aí. Opa, começou bem. Se nós conseguirmos selecionar motores eficientes, motores eletrônicos, motores de alta performance, a gente também tem um ganho grande. Se nós trabalharmos em cima da escolha do filtro adequado, a gente também tem uma redução. Ou seja, em todos os pontos do equipamento, nós conseguimos ter ganhos. E aí a gente